Boa tarde, sou Daniel de Paula e começa agora a série Estudos Bíblicos. Hoje trataremos do seguinte assunto: o que diz a Bíblia sobre o óleo da unção? Fato ou ilusão? O que é fato e o que é ilusão? Pretendemos por meio deste artigo esclarecer as dúvidas existentes acerca do óleo da unção, assunto pelo qual tem gerado algumas dúvidas acerca dos credos e das práticas cristãs reveladas na palavra. Significado do óleo. O óleo é representado na Bíblia como símbolo do Espírito Santo, assim como os elementos fogo, água, vento, pomba, selo e a luz. A unção com óleo é bíblica. É uma metáfora que simboliza o derramamento do Espírito Santo sobre alguém. Isto é um fato. Algumas passagens bíblicas referentes ao assunto, os fatos. Algumas passagens do Velho Testamento relativas à unção com óleo. Objetos em Êxodo 30, 26 ao 29, 40, do 9 ao 11. Sacerdotes, Êxodo 30, versículo 30, 29, 7. E Levíticos 8, versículo 12. 1 Samuel 10, versículo 1. 1 Samuel 16, versículo 13. 2 Samuel 2, versículo 4. Capítulo 11, versículo 7. E 1 Reis 1, versículo 39. E o capítulo 2. Profetas, 1 Reis 19, versículo 16. Algumas passagens do Novo Testamento relativas à unção com óleo. Discípulos, em Marcos 6, versículo 13. Presbíteros, enfermos, Tiago 5, versículo 14. Sepultura, Marcos 14, versículo 8. E Lucas 23, versículo 56. Hóspedes, Lucas 7, 38 e Lucas 7, 46. O perigo do misticismo, as ilusões. Lamentavelmente, existe uma atmosfera de misticismo que atualmente tem invadido a Igreja de Cristo e atribuído um poder sobrenatural ao óleo. Em alguns casos, anulam até o sacrifício de Cristo e, na sua maioria, contrariam todo o ensinamento bíblico acerca do óleo, utilizando como uma espécie de antídoto mágico, fórmula milagrosa, líquido terapêutico e repelente de demônios. Sinceramente, estou estarrecido com algumas coisas praticadas e utilizadas pelas igrejas neopentecostais, as quais podemos chamá-las de indulgências da pós-modernidade. Me refiro à comercialização dos óleos supostamente ungidos e às promessas que lhes são atribuídas. Vejamos algumas delas. O óleo abrirá portas de empregos, o óleo curará todas as enfermidades, o óleo expulsará os demônios, o óleo derramará bênção sobre suas vidas. Comprem o óleo do rio tal, adquiram o óleo diretamente de Israel. Seria cômico se não fosse trágico, e torna-se trágico porque manipulam o sagrado, distorcem a verdade e vendem ilusões. Perguntas acerca do óleo. O óleo tem poder para curar enfermos? Não. A Bíblia diz que devemos ungir os enfermos no nome de Jesus, e a oração de fé que salvará o enfermo, Tiago 5, do 14 ao 15, e a oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Devemos entender que nem todos os crentes que ficam doentes recebem cura. Muitas vezes Deus os quer assim, doentes mesmo, de modo que testemunhem de sua graça mesmo em meio ao sofrimento, ou então para que seja aprendida alguma lição que Deus queira ensinar. O fato é que se todos os crentes recebessem cura, nenhum morreria, pois a cada doença se seguiria a cura divina, e a história testemunha que não é assim. O óleo tem poder para expulsar demônios? Não. O diabo não tem medo de água benta, nem de óleo ungido. O que biblicamente expulsa demônio é o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16, versículo 17. E muito jejum e oração em Marcos 9, versículo 29. Quem pode ungir? A Bíblia é clara. Por uma questão de ordem, devem se chamar os presbíteros da igreja, ou seja, as autoridades eclesiásticas. O óleo é uma ordenança? Não.
Somente o batismo e a ceia são ordenanças que não podem deixar de serem praticadas pela igreja, enquanto o óleo não é uma ordenança. Devem-se ungir enfermidades. A Bíblia diz ungir o enfermo e não a enfermidade. Muitos cometeram erros terríveis ao ponto de ungir partes íntimas das pessoas, causando assim escândalo na comunidade. Tudo isso por não observarem bem a recomendação bíblica. Deve-se ungir objetos. Hoje existem pessoas ungindo casas, automóveis, móveis, roupas e até fotos. Apesar de existirem indícios bíblicos no Antigo Testamento acerca de ungir objetos, não encontramos nenhuma referência bíblica no Novo Testamento. Não vejo sentido algum de ungir objetos. Portanto, se deve ungir pessoas e não meros objetos, se a pessoa for consagrada e abençoada, ou seja, estiver em comunhão com o Pai, tudo o que ela tocar prosperará. Existem óleos mais importantes que outros? Primeiramente, vale salientar que não existe distinção de efeito ou poder espiritual sobre o óleo. Quero dizer que todo óleo separado para questões espirituais tem o mesmo sentido espiritual, ou seja, os óleos de Israel não são mais importantes do que os fabricados no Brasil e que as diferenças podem estar relacionadas ao aroma, lugar de fabricação, quantidade de valores econômicos, mas enquanto os valores espirituais todos têm o mesmo sentido e importância. O que é unção ou ser ungido? A origem da unção era de uma prática de pastores, piolhos e outros insetos muitas vezes entravam na lã da ovelha e quando chegavam perto da sua cabeça, podiam entrar em suas orelhas e matá-las. Assim os pastores da antiguidade derramavam óleo sobre a cabeça do animal. Isso tornava a lã escorregadia, sendo assim impossível que os insetos chegassem perto das orelhas da ovelha, porque eles se escorregavam. A partir daí, o ungir tornou-se um símbolo de bênção, proteção e capacitação. As palavras gregas no Novo Testamento para ungir são crio, que significa passar ou esfregar com óleo, e por implicação, consagrar ao ofício ou serviço religioso, e aleifo, que significa ungir. Nos tempos bíblicos, as pessoas eram ungidas com óleo para santificar a bênção ou chamada de Deus na vida daquela pessoa. Êxodo 29, versículo 7, Êxodo 40, versículo 9, 2 Reis 9, versículo 6, Eclesiastes 9, versículo 8, Tiago 5, versículo 14. Uma pessoa era ungida para um especial propósito, ser um rei, um profeta, um construtor, etc. Um outro significado para a palavra ungido é escolhido. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi ungido por Deus com o Espírito Santo para propagar a boa nova e libertar os que tinham sido escravizados pelo pecado, em Lucas 4, do 18 ao 19, e Atos 10, 38. Depois que Cristo deixou a terra, ele nos deu o dom do Espírito Santo, em João 14, 16. Agora todos os cristãos são ungidos, escolhidos para um propósito específico na promoção do reino de Deus, 1 João 2,20. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. 2 Coríntios 1:21. Que o óleo seja utilizado conforme o recomendado, pois o que passar disso será fetichismos e superstições, e que não haja comercialização e manipulação do sagrado, pois tais são indulgências modernas por meio de águas, óleos, pedras, madeiras, terras ou qualquer outra asneira inventada. Nada deve ser colocado como meio de obtenção de graça, pois o nosso único meio de graça é o Senhor Jesus Cristo. Diante de tudo que foi exposto, podemos então afirmar: a unção de enfermos não é um sacramento, já que não há nenhum sacramento, pois para tal exigir-se-ia um sacerdote para intermediar sua aplicação, e na nova aliança, cada crente em Jesus Cristo tem acesso direto ao Pai através dele, sendo portanto seu próprio sacerdote, dispensando qualquer tipo de intermediação humana. Além deste fato,
não há como se complementar a obra do Senhor Jesus Cristo ou tomar-se qualquer ação que resulte em graça. A obra de Cristo é completa e perfeita, e a obtenção de graça se dá através do poder do Senhor mediante a oração e fé. Os pais da igreja não praticaram a unção com fins espirituais na igreja, entendendo que esta ação não deveria ocorrer no cerne da nova aliança. A instituição da unção dos enfermos durante a Idade Média, que veio posteriormente a se tornar a extrema unção católica e que após o Concílio Vaticano II voltou a ser, para os católicos romanos, a unção de enfermos, foi obra de cristãos que não tinham uma teologia séria, embasada na palavra de Deus, mas ao contrário, desejavam apenas mais um meio de controle sobre as massas. Conforme podemos ver da exposição de Tiago 5,14, o óleo não tem em si nenhum poder curativo sobrenatural, além de seu próprio poder como medicamento. O verdadeiro poder está no Senhor. O azeite em Tiago 5,14, no processo evolutivo da revelação de Deus, o óleo da unção apontava para um vindouro ministério do Espírito Santo, que é aquele que unge, ou seja, aquele que separa, capacita, credencia o cristão a fazer a obra de Deus. Os que são ungidos com o Espírito Santo não necessitam de nenhum outro tipo de unção espiritual em nenhum outro momento de suas vidas, e que Deus nos abençoe e nos permita permanecer sendo fiéis à sua palavra e à sua vontade em cada momento de nossas vidas, deixando e abandonando tudo quanto não provém de Deus. Amém. Sou Daniel de Paula, do Rio de Janeiro, para a rádio A Voz do Calvário. Até a próxima.